Olá pessoal, eu sou o Edgar Silva e a gente está no Que da Questão, temporada 2025. A gente está aqui em mais um episódio e dessa vez a gente traz dois convidados. Aliás, na verdade não é convidado não, né, Amanda? Você já é nossa host também, né? Então a gente está aqui com o Rodrigo Antão. O objetivo desse episódio de hoje vai ser dar várias dicas aí para o pessoal da área de segurança, especialmente os CISOs. Tenho certeza que vão gostar bastante. Então, vamos com a gente. Então, Rodrigo, cara, seja bem-vindo. Parece que bem-vindo em dois sentidos, né? Ao podcast, você acabou de voltar, né, para BH. Tem uma história dessa aí. Fala um pouco de ti, Rodrigo. O que você carreira, seu histórico, um pouco para o pessoal, né, te conhecer. Legal demais. Obrigado demais pelo convite, Edgar, Amanda. A gente já tem a alegria de estar se encontrando em uma série de eventos aqui, né, nessa área de trabalho de identidades digitais e questões de segurança cibernética. Fico muito feliz. E como você falou, Edgar, estar aqui agora novamente, para mim eu estou vivendo um sonho, que é voltar para Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, né? Num outro momento de carreira, né? Assim, eu voltei para ficar mais perto da família, ficar mais perto desse mercado aqui, que nos últimos eventos que a gente fez, quando eu olhei o mercado, eu falei, gente, não é a mesma cidade que eu saí 20 anos atrás, né, que eu fiquei 20 anos em São Paulo, e é impressionante a qualidade e a quantidade de profissionais que a gente tem aqui. Eu acho que é uma hora boa de desenvolver um pouco melhor esse mercado daqui, com tanta gente boa disponível. Não, legal. É uma área, né, a área de cyber, de segurança, acho que BH, assim, acho que outros centros eu vejo muito pessoal também Na verdade, assim, né? E é o que a gente está falando até ainda agora, né? No off-topic. Tecnologia virou uma área que você consegue trabalhar de qualquer lugar, não precisa mais nem você estar no grande centro, mas é sempre bom até para os eventos, saber você encontrar as pessoas, fazer esse networking. E aí, você falou que morou 20 anos em São Paulo. Deixa eu voltar na pergunta, né, irmão? Eu vim da área de infraestrutura, né? Assim, aquele negócio quase da minha idade, 40 plus. Não tem muita gente que nasceu em segurança, né? Era infra, fui trabalhar com segurança, trabalhei muitos anos com forense computacional também. Então, a minha ida Seria o que forense computacional? Forense computacional é a parte de perícia digital, de autópsia de equipamentos eletrônicos, de investigação. A gente trabalha muito com a parte de investigação de crimes cibernéticos. Que legal. Que é com a turma que é aqui de BH, que é a TecBiz, que até hoje está aí, está voando nessa área, referência do Brasil. Então, eu fui para São Paulo, tinha trabalhado com infra aqui. Trabalhei, né, na Prodabel aqui, na empresa de processamento de dados, como estagiário. Até tive a alegria de ter ido lá essa semana também, rever o pessoal. Bacana. Mas de estagiário, fui trabalhar com infra segurança, perícia, né, de forense computacional, e aí entrei bem em cyber, né? Isso numa trajetória, né, trabalhando em empresas, até que eu fundei a primeira empresa minha na época. Eu fundei a Apura com o Sandro Suffert, né, que é outra empresa que está voando que legal. Super bem. Então a gente fez o ramp-up da Apura nessa época. Saí da Apura, vendi minha parte para o Sandro, fui ser sócio da GC Security, fiquei mais 8 anos. A Falcone aqui de BH acabou comprando a GC, e aí eu estava no tal do período sabático até anteontem. Eu estava naquela vida. Aí, não, mas... Netflix obrigatório. Agora eu preciso voltar à atividade. Não, mas pô, que trajetória. E nesse interim, eu comecei a trabalhar com alguns boards, né? Eu fui do board da Telefônica em Madrid, na Espanha, para assuntos de segurança cibernética. Eu representei o Brasil lá por 2 anos e meio. Foi uma experiência bastante densa, assim, bem rica, porque a gente fala um monte de coisa do tem que de segurança, né? Quando você vê isso numa escala continental, né? Como é que você protege a segurança cibernética, né, de um continente como a Europa, né? Porque a Telefônica está em vários países, está no Brasil. Como é que pensa isso do ponto de vista geopolítico? Então, foi uma experiência bastante legal. E hoje eu trabalho como membro de board consultivo para empresas muito da área do setor financeiro, né?
os setores regulados são quem demandam mais atenção e essa visão estratégica, né? Que eu acho que essa que é a diferença que a gente vai causando no tempo, que é você conseguir juntar o que você sabe que é tecnicamente certo com o momento da empresa, né? Eu acho que é aqui que está o negócio. E quando a gente olha só tecnicamente, a gente acaba viciado nos tem quis, porque eu sei que... E às vezes não é a hora da empresa resolver Ou aquele pior, problema. eu acho que, né? Nossa... Esse O acho, aí a minha visão fica até turva. Aham. Mas é perigosíssimo. Porque nós estamos num momento de transação digital para todo mundo, inteligência artificial vindo atropelando os negócios. Eu vejo isso muito né, nos boards, na turma bem mais sênior. A galera tá olhando assim, falando, meu, vem um tsunami aí, a gente precisa transformar o negócio numa certa velocidade, criar produtos digitais mais eficientes, porque o PIB está indo para dentro, né, do mobile, dos meios digitais. E na hora que a gente precisa refazer todo o portfólio da empresa pensando no digital ou no phygital, né, que é a conexão do mundo físico com o digital, tem uma turma ali que fala que não vai dar. Você fala, vocês entenderam para que vocês existem? É para essa empresa conseguir furar essa arrebentação. Não pode me puxar ao encontro do tsunami, né? Então, eu acho que agora os bons dilemas que a gente está vendo é profissionais mais experientes sabendo a hora de relevar também, né? Falar, olha, nós não vamos ter o top do top do top, mas nós vamos fazer o básico bem feito com muita atenção e diligência. Isso você falou é bem. Então, assim, então você está ali lidando diretamente com os CISOs, né? E aí eu acho que é muito importante, como você falou, e a gente enxerga. Eu participei de um evento a convite do fundador da Ping, do André, que eu ouvi um negócio dele muito interessante, que é identidade não é mais só autenticar o usuário. Dizer que é Amanda. É o que de negócio eu consigo trazer, né, desse sentido. E aí, nisso, como é que você acha que o CISO ele pode alinhar, né, a estratégia dele, né, toda a questão de estratégia, segurança desse trabalho com os negócios, né, que a gente vê? Como você acabou de falar. Às vezes você tem lá um silo que fala, como falou assim, não posso. Espera aí. Vocês não fazem parte só de um time de compliance ou só aquele time de segurança que é o cara do antivírus, do risco, não o cuidado. Não, segurança tem que se convertir em algo estratégico para o negócio. Então, que dica, o que você falaria para esse CISO que está enfrentando isso agora? Poxa, eu acho que você falou para mim o tema principal, né? Assim, eu vim de segurança dos firewalls para frente, né? Então, essa parte mais infraestrutura, eu acho que ela está muito mais bem implementada, mas identidade é o centro de tudo, né, cara? É onde protege pessoa, protege serviço, protege equipamento. Quando a gente conecta a IT com OT, identidade ali, as credenciais, são o que permite que se abra uma válvula, feche uma válvula, exploda uma fábrica, do ponto de vista de risco cibernético. OT está na área de Operational Technology, mais indústria. E né? mais indústria, Ou seja, exatamente. até esses caras aqui, eles têm que começar a ver a questão de estratégica cibernética também, correto? Aí eu vou me desdizer. Esse é um tem que. É um tem que. Tem que. Isso é chato, mas eu vou ser. Tem que, porque não é o risco do hacker entrar e vazar as notas fiscais que foram emitidas essa semana. É o hacker entrar e mudar a pressão da válvula e explodir metade de uma cidade. Eu já ouvi isso de CISO de indústria, que ele falou isso, falou, então, eu entendi toda a parte de governança que nós precisamos fazer. A minha prioridade zero é os sistemas supervisórios, né, que estão ali olhando válvula que abre e fecha, velocidade de esteira. E ele falou, olha, eu tenho um composto químico aqui que se abre uma válvula, explode metade da cidade mesmo. Então, esse é um risco. Então, Mas pegando esse gancho seu, é o que a gente sempre fala, né? Até nos eventos que a gente fala. É o olhar do negócio dentro de toda a cadeia, né? Eu acho que
segurança cibernética, ela ultrapassa, e aí a gente fala muito, quando essa metodologia foi, né, colocada como X de questão, né, que entra aí DevOps, DevSecOps, que é Não, o que da questão, não X da questão. é o que da questão. Que é o quebrar os silos, né? É a visão ampla da coisa, né? Então, assim, muitas vezes, até antigamente ali, né? Assim, não vou falar, gente, eu não sou velha, tá? Mas, Ele já assim, falou dos 40 plus aqui, tá todo mundo... adorei essa. Vamos dizer só 40 plus, 40 plus Nossa, fica mais adorei. tranquilo. Mas antes a gente tinha como que segurança era o quê? Era você proteger e eliminar acessos, atrapalhar a vida do negócio por completo. E hoje a gente tem uma visão muito além de você bloquear acessos, mas é você fazer com que o negócio esteja ao lado da área de tecnologia. É a conexão entre todas as áreas, né? Isso, é ser pró-negócio, né? E a pergunta que eu acho que o CIS, os gestores, às vezes até gente de infra, né? Tem muita empresa que não tem uma área de segurança ainda até hoje, e quem olha a segurança é a turma de infra. Mas eu acho que é sentar com o dono do negócio, ou o executivo, a pessoa de mais alto nível que tem, assim, né? Responsabilidade na pessoa física, que é quanto que você aguenta de risco. Uhum. É igual fazer aplicação financeira. Ó, tem ação na bolsa que o dinheiro pode zerar. Tem aplicação na poupança que é longo prazo. Tem tesouro direto. Então, assim, quanto de risco você aguenta gerenciar? Porque aqui você consegue medir quanto que você pode ser o paranoico de segurança. Então, se a empresa tem regulação ou vai entrar no mercado regulado, você precisa ter um arcabouço diferente, né, de governança de segurança. Mas para a gente tirar a turma de segurança dessa parte chata do não pode, não tem e tem que, eu já cometi, eu já falei que não pode, mas já mandei o primeiro tem que, né? É perguntar para o dono. Falou assim, ó, se vazar todos os dados, tá bom? É fazer pergunta aberta, parece estapafúrdia, que é óbvio que o cara fala, claro que não. Mas a cada claro que não, você fala, então, preciso de mais um recurso, eu preciso de que você me ajude com aquela outra área lá para eles não fazerem coisas que não estiver fora do nosso padrão. É uma conversa franca, porque na hora que explode o negócio, que entra um ransomware, que para a fábrica, que vem, né, uma multa do regulador porque algum controle de segurança não foi implementado. O que não pode, eu vejo isso às vezes em board, o cara do board pergunta para o cara de segurança como é que tá as coisas, o cara fala que tá tudo bem. Tá tudo bem porque não aconteceu nada ainda, né? E aí que eu acho que a gente tem que estar em nível de guarda o tempo inteiro. Ó, não tá tudo bem, porque é que a turma fala, pô, eu tô sempre no débito. Tá no débito porque não negocia direito. Porque se você explicar para ele que pode explodir a fábrica e ele não conseguiu alocar os recursos para que você resolva aquele problema, é ele que não tá dormindo, não é você de segurança. Você já falou, ó, se ficar desse jeito aqui, existe o risco de explosão. E aí? E aí? Ah, mas nós não temos dinheiro agora. Tá bom, mas não tem dinheiro agora. Mas aí vai uma pergunta, Rodrigo. O que eu vejo, assim, diante da experiência que eu tenho, de conviver com grandes CEOs, assim, eles não têm tempo, né? E talvez não é... eu acho que é a forma como você passa essas informações. Eu acho que muitos dos CISOs, assim, ou até líderes ali de infra, de tecnologia, que precisam levar essas informações para esses tomadores de decisão, eu acho que a informação ela tem que ser baseada em evidências, né, que a gente fala muito, e até uma forma mais clara, mais objetiva, para que ele tome essa decisão de investir em segurança. Né? Então, a gente tem que trabalhar com frameworks ou então com métricas que chegam até eles, que apresentam resultados, que falam assim, poxa, em que situação que eu estou? Eu nunca tinha visto um quadro tão vulnerável da minha empresa. E muitas vezes o líder ele não consegue mensurar tudo isso, talvez porque a equipe não está ali tão qualificada,
né? Ou então nunca se apresentou isso para ele de uma forma tão eficiente, tão clara, Sim. objetiva. E assim, qual dica que você pode apresentar para quem está vendo a gente, assim, pra uma jornada mesmo, assim, para começar, para que a gente possa trabalhar assim uns primeiros passos, né? Tipo, o Para que cara isso. começou a ser um CISO, ele chegou agora. Isso. E assim, É quando você claro falou que você não cara vai de começar. infra, Não vai ser uma coisa assim, nossa, eu já vou Boa. implementar isso agora. Mas assim, Excelente. mas que ele tenha uma Excelente clareza de ideias, assim, para ele começar uma jornada. Boa, Porque não é boa. fácil, a gente sabe que não é. Boa. Né? Pô, legal. Uma pergunta muito bacana. Acho Porque que eu já passei por isso, eu sei como. Eu já trabalhei com empresas que veio da área estatal e virou empresa privada e que a cultura é difícil. E eu sofri muito para levar esses dados e a gente fez uma mudança de cultura em relação. Mas, assim, eu sei que muitas vezes o cara que toma a decisão ali, ele precisa de métricas eficientes e, assim, e uma apresentação. Sensibilizar o risco. Isso. Né? E vai ter que ser, assim, no dia a dia, né? Não é de uma hora para outra. Não, eu acho que contra fatos a gente não tem muitos argumentos, né? Então, tudo que a gente puder juntar de informação que não é alarmista e que tem indicador, eu acho que é cada vez mais preciso. Realmente, a gente está vivendo uma transição que o CEO um pouco mais antigo, ele não necessariamente é um cara de tech, né? O cara, poxa, uma empresa grande, que é de outra vertical, ele não tem obrigação de tem um cara que veio de auditoria, né? Tem um cara que veio de... Sim. Nem é de tech, realmente, falando, né? Exato. Mas essa pessoa, ela entende o que é risco jurídico. Sim. Se o diretor jurídico chegar para ele e falar assim, olha, o nosso passivo hoje é de 10 milhões de reais. Ele fala, opa, o passivo é 10 milhões de reais, não posso brincar com 10 milhões de reais. Nós, em tecnologia, vindo de infraestrutura, primeiro, existe a cultura de sensibilização e cultura de gestão de risco, cultura de segurança. Se não tem, aí passa pela conscientização. Ô, gente, vamos passar aqui, a gente tem um monte de coisa operacional que está acontecendo, e hoje nós não temos mais desculpa, porque a LGPD está aí para todo mundo. Sim. Então, a LGPD é um barulhinho aqui que pode ter uma fiscalização digital por causa de uma lei nova. Então, a maneira de acompanhar o risco, de acompanhar, né, as vulnerabilidades que estão mais latentes ali, normalmente você já consegue colocar esse assunto. E qual que é a matriz de risco da companhia? Se a empresa não tem matriz de risco para nada, ela não vai ter para tech. Mas se ela tem matriz de risco financeiro, matriz de risco ambiental, matriz de risco para o negócio, por que a sua matriz de risco de tecnologia não está falando com essa mesma linguagem? E aí tem o desafio que a gente vê que ele é latente, que é colocar um valor em cima do risco operacional digital da empresa, que é isso. O advogado, ele sabe fazer uma conta lá que ele volta com o risco trabalhista. O cara de finanças, o CFO, sabe fazer isso também. Agora, e aí, já, né, puxando uma parte para o negócio uma iniciativa que eu estou trabalhando há um tempo, a pesquisa de maturidade de segurança que a gente lançou no MIT, já rodou 2 edições, né? Ano passado a gente apresentou isso na Bovespa, que tem um panorama de riscos, um panorama de nível de maturidade geral de algumas empresas. É super interessante. E na última pesquisa a gente conseguiu colocar esse valor em número. Então, qual que é seu risco, dado que você não tem... O risco financeiro. Tem 100 mil reais de custo aqui num possível incidente porque você está sem duplo fator de autenticação. Tem que falar a língua do negócio e o negócio fala dinheiro. O negócio não fala SQL injection, o negócio não fala pentest. Cara, você entra numa reunião de boa e fala, eu tenho uma solução. Qual que é a solução? Um teste de penetração. Você fala, que isso, cara? O cara pode Mas até ter um entendimento dúbio aí. E é sempre no... eu estava vendo a turma fazer uma observação, né? A nossa forma de comunicar, ela pega qualquer ser humano e põe ele com medo. É na ameaça, E no medo, né? Ele é um péssimo conselheiro,
Porque o cara ouve a quinta palavra ou quinta sigla que ele não conhece e fala, cara, ó, isso não pode, eu não tenho tempo na minha cabeça para processar mais esse medo. Porque o empresário no Brasil hoje ele está preocupado com o quê? Se o produto dele é importado, ele está preocupado com o dólar, ele está preocupado com a reforma tributária, ele está preocupado com o custo da logística, do frete, porque vai aumentar, porque o combustível está aumentando. E segurança Sério jurídica. mesmo. Ele tem risco de um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí você bate na porta dele e fala, chefe, tem um ransomware, que tem um app, que tem o patch. O cara falou, velho, nós precisamos estar vivo daqui a 3 meses. Eu não te conto que o caixa da empresa tem só 9 meses. Se parar a música, em 6 eu já tenho que vender o primeiro objeto meu para pôr dinheiro na empresa. Sim. Ele não tem tempo na cabeça. Então, a comunicação, aí sendo específico, para a gente que é mais técnico, para a gente que veio de infra, de banco, de dev, para falar para os caras que assim, se tem um problema no entendimento da outra pessoa, é melhor eu acreditar que a culpa foi minha de não ter comunicado na linguagem dele. Uhum. E hoje o chat GPT aí tá maravilhoso para isso, né? Ele tem a tal da funcionalidade me explique como se eu tivesse 5 anos, pega o ransomware com o apt, com o patch, com todos os termos, escreve no chat GPT e fala assim, ó, explique isso para mim como se eu tivesse 5 anos. Pega aquele texto e fala com o chefe. Provavelmente ele vai entender. E não é porque ele é burro, é porque ele tá... não é o mundo dele, né? Um bilhão de problemas na cabeça, né, cara? É engraçado que esse episódio aqui, junto com o episódio do Daniel, e é engraçado, porque o Daniel era como vocês são todos conectados. O Daniel era da Falcone e veio de consultoria. O Daniel da Araújo. A gente tem um episódio com ele, e uma das coisas que ele fala que ele, ao não ter budget, ele meio que fez o budget, construiu o budget como? Convidando as áreas a mitigar os riscos com eles. Então, área X, eu posso não fazer isso aqui, mas pode te impactar. Você assina para mim que você não vai corroborar que você não tem interesse aqui, porque eu preciso me resguardar. Área Y, os caras, não quero estar fora. Porque esse cara fala assim, olha, aconteceu um problema com você, você foi avisado, você foi notificado e você, mesmo assim, decidiu estar fora, ou não quis implementar, ou seja, você está impactando o negócio. Então, é isso que você falou, é sair, acho que, do medo, né? Como sendo conselheiro, para, tipo, o que eu posso ter de benefício de negócio? Ô, Edgar, tem aquela... E aí a gente vai trazendo... Eu tento trazer para um cenário que a turma possa entender melhor. Por que você não discute com o seu cardiologista o que você vai fazer? Eu ia falar quase exemplo de saúde. Falei, meu irmão, assim, ó, deixa eu te explicar um negócio. Sabe aquelas perguntas? Você tem filho? Tenho. Quantos anos seu filho tem? 5. Aí a próxima coisa, você quer ver ele formando na faculdade? Quero. Você tem que tomar tal remédio, você tem que mudar isso na sua vida, você tem que mudar a sua alimentação. Não é um negócio que você fala, não, mas tomar o remédio eu não tomo. Ou fazer... Não é negociável, né? Ó, eu sou cardiologista. Você tá olhando aqui a tendência, a curva, é que você não chega ali. Então, por que os caras têm medo de apresentar o diagnóstico para os líderes também? Ele não vai acreditar em mim. Gente, ó, é um exame de sangue, tá? Sim. Assim, ó, o diagnóstico estamos inflamados. Inflamação pode virar úlcera, pode virar câncer, pode virar... O que pode virar isso? Eu não quero fazer nada. Bom, como especialista, está aqui. O direito é seu de acreditar, né, e fazer essa mudança, né? A dica, né, o conselho, ele é dado, né? Então, mas eu vejo muito isso, assim, muitas vezes, muitas pessoas me perguntam, não, mas não existe mais organizações que desse tipo, assim, hoje no Brasil, né, ou fora, que ainda tem essa procrastinação. Eu falo assim, existem. Não. Muitas. Sabe? A gente vê empresa enorme que não tem siso, cara. Sim. Quantas vezes você vai falar com o board da empresa? Não sobe. É uma informação. Tem que ter um indicador.
que meça a resiliência digital da empresa. E aí tem um ponto, só para não perder um negócio aqui, Edgar. Você já tem hoje sendo utilizado como regra de negócio para você conseguir empréstimos nos Estados Unidos. Qual é a sua taxa de juros baseada no seu score de risco cibernético? Interessante, né? Porque se seu negócio tem um risco muito alto, a sua taxa de empréstimo é maior, porque você pode tomar um ataque e pode parar a operação e você pode não conseguir me pagar a tempo. Então, a gente está tentando trazer esse tipo de maturidade para o Brasil também, porque fica um negócio mais resolvido, né, no top bottom da empresa. E aí, eu gosto muito do assunto de saúde, né? E você falou, beleza, você tá com problema lá de saúde, você vai fazer os exames, aí você fala assim, pô, você estava lá com triglicérides alto, gordura no fígado, O pacote né? 40 plus. Esse. 40 plus, lembrando que um abraço pro meu mestre, Guilherme Klein, sempre tá aí, Gabriel né? Dor, um abraço. Aí, ó, né? Tamo junto. E assim, e aí você faz, começa o tratamento, e aí você vai ver, puxa, né? Tô melhorando, pô, esse fator aqui que baixou 30%, tudo mais tal. Mas aí transportando para essa área cibernética, como que você mede a evolução, o sucesso? O que o cara, assim, pô, como é que eu mostro? Eu mostrei pro meu gestor, né? Pro board, olha, estávamos nesse cenário, melhoramos para cá. Que ferramentas, que framework existe para o cara fazer isso aí? Eu brigo, eu queria patentear um framework mineiro de gestão, Dom Covô, Pão Covô, sabe? Não, peraí. Beto Jamaica, você estava com saudade de aparecer no episódio, então vamos lá, vamos trazer aquela parte ali de dicionário, tradução. Repita, por favor. Dom Covô, Pão Covô. Muito Dom top. Cotô, Bom Covô. Vamos patentear isso aí. Parece francês, né? Bem... Eu quero um framework aí. Mas é simples. Assim. Onde é que você está agora? E aí nós temos frameworks muito bacanas, gratuitos. Né? Tem o NIST, que eu acho super... Mystic. NIST. NIST, perdão. NIST. É americano esse cara, não é? É americano, ele é super robusto. É o que a maior parte das grandes empresas adere a ele. Tem muito controle. É parrudão. Provavelmente você vai precisar de muitas áreas, muito movimento para resolver aquilo tudo, né? Mas você consegue organizar se você já tem um time grande. Tem o CIS Top 18 Controles, que eu acho que é para uma empresa que ela tem menos recurso, menos gente, menos área, já tem o backlog de trabalho aqui, tem, né, o ongoing da operação, e você entra com um projeto de maturidade e segurança parrudo demais, às vezes trava, porque às vezes não tem dinheiro, mas enfim, tem esses dois. Qual que é o nome, só para a gente colocar depois na legenda? É o CIS Top 18, CIS Controls, Controls. E o NIST. NIST. O CIS, ele pega até empresa pequena e ele tem até 3 categorias, né? O small mesmo, o medium e o grande. Ele tem essa... Então, por exemplo, você sai de 117, 120 controles de uma empresa grande, uma empresa pequena vai ter 35, 40 controles. E ali você tem a autoavaliação sua, né, do dia 1. Então, é um cotor. E aí, onde eu estou? Isso, traduzindo, para quem não é mineiro. É onde eu estou. E o pão que eu vou. Aí tem um plano de implementação dessas melhorias. E aí, fazendo um jabá, lá na Verta, né, que é a empresa que a gente fez para fazer esse sistema, a gente tem essa avaliação de maturidade com a criação do plano. Legal. Todo. Legal. Isso é bem interessante, porque às vezes os gestores, né, Amanda, eles buscam embasamento. Para não dizer assim, não é, como você falou, não é eu acho, não é na minha opinião. Assim, olha, de acordo com, né, endossando, né, a minha estratégia, eu tenho esses caras aqui, né? Então, assim, isso é um negócio bem bacana. E aí, eu acho interessante porque você falou de empresa pequena, né? Eu ouvi de um amigo esses dias, de uma startup, né? Então, assim, não, empresa gigante, é uma Stellantis, uma Vale, coisa do tipo. É uma startup, tem um software super bom, software SaaS, não conseguiu vender o software dele porque eles não tinham uma certificação, não tinha a ISO 27001, perdão.
Então, assim, essas questões de não só de implementação de frameworks como esse, Boa. acredito que também possa começar a ajudar a, pelo menos, mitigar e gerar a cultura para você já não gerar um problema, crescer desorganizado e depois tentar melhorar. Como é que você vê isso aí? Você tocou num ponto que eu acho fundamental, que é isso, né? Quem é muito técnico e fala, vem esse povo da ISO aí, que é muito papel para lá, papel para cá e não resolve nada. Os caras perdendo um cliente gigante. Não, então, mas é um aí negócio que impactado. Essa mentalidade é como que tira o cara do técnico que tem essa visão para essa outra visão, que isso daí chama blindagem institucional, cara. Isso é carteira de motorista. Você pode ser um piloto de kart fantástico, ser o rei da pista. Se você... O piloto de kart fantástico, ele tem 16 anos, ele não pode dirigir na rua. Eu vi essa história desse piloto novo de Fórmula 1, vou ficar devendo o nome dele, esse brasileiro. Bortoleto. Sim. Eu vi a entrevista dele e o cara dirigia um monte de coisa, mas não podia dirigir Exatamente. carro, que não tinha habilitação. O cara entrou na Fórmula 1 antes de tirar a carteira, Tirar a carteira de motorista. Mas o fato é que ele não podia dirigir na rua sendo um exímio piloto. Por causa da regulação. Por causa da regulação. E eu acho que essa blindagem institucional para as instituições e para os profissionais é carteira de motorista, cara. Então, assim, você se importa com segurança? Você quer ter um plano organizado de segurança? Você vai ter que ter um super técnico, um cara que conhece de várias atividades, várias disciplinas. Esse cara é um gênio técnico, mas faz a documentação, porque isso muda a valuation de empresa. Ela te condiciona, assim. Eu trabalhei em uma empresa que tinha 27 e, no caso, era o NIST também. Usar no NIST, base do NIST para tirar o 27000. Isso. Era muito legal, assim. Era muito correto, muito processual, mas não era aquele processo chato, porque você era condicionado... Esse é o receio da turma, né? Ficar chato. E não era muito assim... Você sabia os processos e você tinha tudo isso de a taxonomia, né? Isso. De como que a segurança ela interligava todas as áreas ali. Você falou o negócio do processo, né? Isso também é muito comum, vícios da área de TI. O cara que fez troubleshooting, o cara que está ali tocando sistema, ele é um mágico, né? Ele aí abre porta aqui, fecha ali, tira a regra ali, coloca ali e o sistema está funcionando. Quando ele vê um terminal, então, para ele digitar comando Linux... ele vai que vai. Maravilha. Só que essa questão do processo entra na parte de maturidade, de você ter os números para fazer gestão de segurança. Isso. Porque é aquele negócio, assim, você não quer um piloto de avião pousando... em Congonhas, e ele abrindo o microfone e falou, gente, nós vamos descer em Congonhas agora, nossa aterrissagem foi autorizada, e eu vou testar agora um modo novo de pousar, que eu sonhei essa noite, eu acho que vai dar. Eu acho. Mas vocês ficam tranquilos que no sonho deu tudo certo. É assim que a gente quer falar, por que eu preciso de uma nova solução, por que eu preciso fazer tal coisa, é uma conversa de maluco. Então, quando você coloca um sistema de gestão, você tem um oncotom, um poncovô, quanto que custa esse processo aqui? Processos protegem pessoas. Não é para improvisar. Né? É cirurgia cardíaca, tem um procedimento, não é? O cara fala assim, como é que nós vamos cortar esse moço aqui hoje? Traz uma serra para mim. Não, hoje não tem serra, traz uma faca de açougueiro. Pega do churrasco domingo aí. Não, tem processo. E isso salva o profissional. É menos burnout. Quanto mais processo a gente tiver, menos antidepressivo a gente toma. O mundo atual vai tomar por causa do processo. Mas isso é cultura, né? Eu lembro que nessa organização, quando a gente estava, eu já entrei, já existia, mas assim eu recebi o treinamento e eu lembro que o instrutor ele falava assim, Amanda, você vai se adaptar à medida que você ir conhecendo os procedimentos, tudo. E ele foi assim fera em ensinar a gente. E eu lembro que ele falava assim, tudo que você tiver dúvida, você pode ir me perguntando, mas a gente vai ter as aulas, né, tudo. Mas foi uma coisa tão fluida, assim,
porque eu cuidava de quase 70 pessoas, Nossa. e eu tinha um outro gestor de infraestrutura que cuidava também, mas foi tão gostoso, assim, eu não tive dúvida nenhuma, porque o negócio fluía, porque a cultura ajudava no Sim. processo, então você não tinha essa dor, Sim. né? Mas tem lugares que, tipo assim, o processo ele tem que vir de cima para baixo, então É verdade. eu acredito nisso, que se a cultura é forte, qualquer processo vai ser fácil. Isso. Mas quando você tem, quando não é comprado de cima para baixo, quando os diretores, a tomada de decisão, ela não te ajuda a implementar isso, aí você não vai conseguir implementar nada. Não, segurança de mentirinha que vai pra frente. Acende, todo mundo tem 13 caracteres, é super complexo. E a do cara é ABCD 1, 2, 3, 4. Aí, não funciona. admin, né? Mas eu acho que a gente está com cada vez mais, você vê, tem o curso de formação de conselheiros do IBGC, né? E todo ano eles fazem como se fosse um desenhão assim de o que foi o final do curso, o que os alunos que estão estudando para ser board, o que eles têm como preocupações. Então, robôs tomando decisão sobre processo. E aí tem aquele negócio também, né, gente? Nessa superautomatização aí, a gente se adequa aos processos para as coisas fluírem e a gente continuar sendo relevante para o jogo, né? Então, robô tomando muita decisão, uma cadeira para segurança cibernética no board, uma preocupação tremenda com essas questões geopolíticas. Então, computação quântica no quadro final. E assim, quem está fazendo esse curso é advogado, é engenheiro, é economista, não é gente de tech. Quando você tem isso, a gente até pode colocar isso no texto lá que vocês colocam, né? Que eu acho legal. A turma que está estudando para gerenciar essas empresas grandes dessa transformação agora já estão falando de robô, computação quântica, segurança cibernética. Vai melhorar. Aonde eu acho que a gente precisa de muita conscientização ainda é nas médias. É nas médias para baixo, nas empresas familiares, que tem uma cultura mais, mais paternalista. O famoso empresa de dono, né? Isso, exato. E aí, quando você falou na questão dessa formação e tudo mais, uma curiosidade, assim, existem certificações na parte de cyber e você acha que isso é relevante para os profissionais? Eu acho, aí entra na mesma lógica da blindagem institucional. É carteira de motorista. É carteira de motorista. Não é porque você é melhor. É só porque, assim, se você tem alguém que te referencie, a explicação já está meio dada. Como é que eu tenho certeza que uma pessoa conhece o básico de segurança? A empresa, ela tem ISO 27001, é o básico. Não é o top, é o básico. Porque a gente sabe, tecnicamente, que aquilo é muito processo, mas se o checkbox dentro da cloud não for dado e não foi dado o apply, o hacker entra. Então, essas coisas precisam se conversar. E para a pessoa física, eu acho que certificação é carteira de motorista. A sua dica, por exemplo, até, que a gente está falando muito de CISOs, muito de tomadores de decisão, que eu acho que é muito importante esse tema hoje, mas para profissionais, experts, né? É importante eles investirem nessa jornada de certificação, porque hoje a gente tem muitas oportunidades no mercado. Eu falo pela comunidade, que eu vejo que muitas empresas buscam profissionais qualificados, mas eu acho que um plus a mais é esse profissional ter uma certificação em determinado tema ali em cyber. Né? Não, e tem um negócio, mas depois da pandemia a gente viu muito isso. Com o advento dos DPOs e a pandemia, foi entrando mais gente migrando de outras áreas para segurança. Sim. E tudo bem, o cara pode ter 10 anos de experiência em infra, mas e as terminologias? Sim. E a taxonomia? Muda um pouco, né, algumas coisinhas ali, que é bom ter uma forma de ter um selo. Você já sabe. É que nem aquele cara que dirigiu a vida inteira e tem medo de tirar carteira. Porque ele tem vício. Você fala, irmão, pelo amor de Deus. Mas então, treinamento da certificação, e eu concordo, gente, é chato.
Eu fiz quase todos, viu? CISP, CISM, CISA, Security Plus, eu fiz quase Eu ia te todas. perguntar elas, assim. Então, você pode repetir quais são? Ó, a que eu acho para começar assim, genérica suficiente, mas que tem um conteúdo técnico legal, é a da Competia, Security Plus. Sim. Eu acho ele muito legal. Antes disso, né, você vai precisar ter uma base ou de infra ou de cloud. Aí tem as certificações da Microsoft, da AWS, da Google, que dão a base aonde você vai aplicar De os infra, no conceitos. caso. Aham, Infra, aham. onde você vai aplicar os conceitos. Eu acho que essas também são super valorosas. A AWS Foundations, né, tem o Azure Foundations, tem, né, GCP. GCP e tal. Aí, segurança. Security Plus, super legal, porque ela é técnica, é super abrangente. Fala de segurança física. Onde é que você posiciona extintor de incêndio dentro do data Legal. center? Não é só. Ah, eu acho que é ali. Não Ornou com o meu e hack. que tipo de extintor vai ser? Uhum. É um conhecimento legal de ter. Aí, subindo mais para a gestão, o CISM, que é mais gerencial, e o CISP, que aí o CISP é uma. Né, eles dizem que é 2 centímetros de profundidade e 5 quilômetros de extensão. Então, mas são provas quase que enciclopédicas. Então é de conceito. Não é? O cara vai falar assim: entra no roteador e configura uma rota via VPN com. Sabe? Não tem nada técnico. Mas e o conceito? Porque em segurança o dia inteiro é conceito, 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 conceito. Onde é que liga essas peças aqui? Então as certificações, elas tiram o vício de quem está fazendo no. Aham. Né, Pela cabeça. eu falo que se não fosse Nossa Senhora do Data Center, acho que o Brasil não funcionava. Eu também Porque você olha um data center de dentro, você fala, tem tudo para dar errado. Isso. E quando você vê aquele santinho, qual que é o nome Ih, do santinho lá? Do Santo Agostinho? Ah, O Santo eu Agostinho? esqueci. Qual que é, O santo do. nossa diretora? Aquele, é Santo Agostinho, que é do Santo das Causas Impossíveis? Não, são Judas. São Judas. Né? Jovem, quando você vê o cara lá de segurança, esse coisa, acho que não é legal o cara ter, não. Mas então, e também tem esse negócio, né? Por isso que tem que estar essas coisas têm que estar conectadas. O conhecimento técnico, a blindagem institucional da empresa, a blindagem institucional do profissional. Porque aquele negócio, ó, você tem seguro contra incidente cibernético. Uhum. Você foi sofrer um superataque, um prejuízo de 10 milhões de reais. A seguradora, eu não li os pormenores todos, mas se tiver lá, você tem que ter um profissional capacitado. Como é que você prova que seu profissional é capacitado? Uhum. E aí ela fala, não vou pagar seu seguro, não, porque... E aí entra no litígio e começa... Exato. Então, para evitar isso tudo, para evitar perder negócio, para evitar... Façam o básico bem feito. Certificação para você. Esse é o seu trabalho, não é? É o que paga as suas contas, os boletins. Então faz a certificação. Não E aí, perde muito, não. só para a gente já ir meio que afunilar ali para o final, como que você vê que as empresas devem estruturar essa questão de plano, de resposta, incidente, toda essa questão de a continuidade do negócio, né? Tipo, e aí você falou de ataques, né? Sim. Então, ou seja, e hoje a gente só tem uma certeza, né? Tem um estudo do Banco Econômico Mundial que até, se não me engano, até esse ano iam ser perdidos 70 trilhões de dólares. Eu vou repetir, 70 trilhões de dólares. Eu acho que um dia eu vou fazer aquela conta que o Pablo Marçal faz de quanto em extensão de, se fosse quilômetros, quanto que é 70 trilhões de dólares, entendeu? Por causa de problema de risco e ataques cibernéticos. Como é que você vê nessa parte? Quais são os planos que você acredita que podem ser implementados? Eu acho que nós chegamos numa hora que segurança não é negociável, né? Eu estava viajando agora para o interior de São Paulo, eu passei em frente a uma fábrica, o Matadouro, né? Empresa de carne, e na frente, assim, ó, no muro, tinha uma frase gigantesca: segurança não é negociável. Você vai numa fábrica de cerveja de manhã, tem o grito da segurança. Só que no caso deles é a segurança do EPI, né? Sim. O protetor de ouvido, o capacete, a bota, o colete que brilha. Fora aquele negócio, estamos a X dias sem Isso, acidentes. é isso aí. É aí nesse ponto que eu vou entrar. Nessa hora que tem um humano, né, pode morrer, porque dentro de uma fábrica pode cair alguma coisa na sua cabeça, pode perder o pé. Então, segurança não é negociável.
Uhum. Ótimo. Em fábrica de cerveja, eles têm uma cultura que é assim, ó. Se alguém vê o outro sem um dos equipamentos, é para dedar. É para dedurar, porque se o cara do sindicato ver isso, tirar uma foto, é multa. E se isso acontecer, ninguém da fábrica recebe PLR, não recebe bônus. Então, tá liberado um falar assim, meu irmão, põe esse chapéu, pelo amor de Deus. Tem gestão de consequências. Se você não pôr o chapéu, você vai ser penalizado pelo RH e, eventualmente, desligado da empresa. E vamos criar uma cultura que um cuida do outro, por favor? Uhum. Então, dentro de um negócio, quando a gente está cuidando de segurança, por que a pessoa não cuida da segurança da máquina que ela trabalha igual ela cuida da máquina dela? Pessoal, né? Pessoal, qual que é a diferença? Então, essa parte da cultura de nós estarmos conscientes que proteger o digital é proteger a vida das pessoas, porque é isso, é uma senha solta hoje, é uma fábrica que pode explodir amanhã, literalmente. Não, bem. Né? É um hospital que pode parar de funcionar. A gente teve casos de hospital, de laboratório, teve hospital também. Teve hospital, já teve laboratório, ficar dias. Não, e às vezes até mesmo o comprometimento de um resultado errado, né? É. Tem um filme bem interessante que eu assisti outro dia. Eu não lembro, vou lembrar o nome, mas recomendo. Eu vou pedir pro Beto jamais colocar depois lá no comentário. Mas é um cara que tem um diagnóstico errado, que ele acha que vai morrer. E aí o cara ele começa a fazer assim, ele já prepara tudo que ele vai morrer no final. Foi um resultado errado. É. Alguém mexeu no resultado dele. Esse é um novo grande pavor com IAs. Né? Assim, às vezes o cara não vai hackear, não vai roubar, ele vai alterar o dado. E se eu hackeio... É mais doloroso ainda. E se eu hackeio a IA, É. eu consigo mudar o reasoning, consigo fazer um monte de coisa. Então, ou seja, acho que o que é legal é o seguinte, então, no final... soluções. Viu? Soluções. Temos muitas. E para todo problema, existe uma oportunidade. Sim. E tem aí pessoas que, né, vão ter, com talento, conseguirem, né, superá-las com certeza. Sim. É isso Bom, aí. pessoal, assim, dado o tempo aqui, eu vou pedir aí, né, para a gente, Rodrigo Antão, ou Antão, suas últimas considerações aí para a gente encerrar. Não, gente, eu queria agradecer novamente esse tipo de conversa, esse tipo de intenção, é intenção bacana, né, da gente estar falando, trazendo mais consciência sobre as questões de segurança cibernética. É um jogo para o resto da vida. Eu acho que eu falo que no nosso mercado, né, no Brasil inteiro, se tiver uma guerra que tiver o digital, todos nós vamos estar na mesma mesa para resolver e como é que nós vamos cuidar da gente. Então, quanto mais a gente está próximo, melhor a gente se cuida. Então, eu fico muito feliz de estar com vocês aí. Com certeza. Aproveitando aqui, te dar aqui um presentinho. Como eu sou de Belém, tem a Amazônia, aí você pode abrir aí. Glória! E aí uma frase que a gente acha bem interessante, tem tudo a ver com paz de identidade. Mostra ali na nossa câmera ali. Legal. Gente, né? Isso é filosofia de vida. Isso aí, ó. Seja você, porque já tem... Os outros já são eles mesmos. Já são eles mesmos. Tá? Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Linda, gente. Brigadíssimo. Amanda, quer também deixar as últimas considerações para a gente encerrar? Quero agradecer a sua presença. Né? A gente já está aí nessa jornada aí de eventos por aí. E chamar todo mundo para participar, para dar nosso joinha lá no nosso podcast. Vai vir muitos convidados legais, como o Antão, e convidar todos os CISOs, todos os tomadores de decisão, para estar sempre com a gente. A gente tem uma jornada aí de uma confraria muito legal, que a gente leva esses temas, a Connect está sempre com a gente, e a gente quer debater muito, né, esses assuntos que são muito pertinentes. A gente vai estar aí em todo o Brasil, e a Connect vai estar com a gente, o Edgar vai estar com a gente, levando muitas coisas legais. E eu acho que levar conhecimento e debater, fazer crescer relacionamentos, né, Rodrigo? Sim. É o nosso propósito e faz com que grandes soluções aconteçam, né, relacionamentos intensos, né, pessoas se conheçam e oportunidades aparecem, né? Sim. Então, contem com a gente, né, É um ecossistema funcionando. É o ecossistema funcionando. E eu tenho certeza que muitas coisas legais vão acontecer a partir daí, né? Certamente. Então, conte sempre com a gente também. Maravilha. Uma alegria.
Obrigado demais, de gente. novo. Muito obrigada, gente, pela a hora que a gente teve aqui. Foi muito legal. Aprendi muito demais. com vocês também. Não, para mim é um aprendizado, né? Pessoal, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Como a Amanda falou, não esquece de dar o seu joinha, segue a gente e até a Sim. próxima. Tchau. Tchau, tchau.